Senhores, seja bem-vindo ao Olhar Empresarial. Hoje a pauta é a influência das redes sociais no cenário político. E para falar sobre isso, o nosso convidado é Kleber Romão. Fique conosco, voltamos já. Senhores, eu recebo um ativista que tem a fama de ser polêmico para falar sobre a influência das redes sociais no cenário político. Vamos aprofundar nesse tema que cada vez mais faz parte da nossa realidade. Kleber, seja bem-vindo ao Olhar Empresarial. Obrigado, Império. É um prazer enorme estar aqui com você, falando com os teus telespectadores. E vamos falar sobre política, né? Acho que é o tema que está mais em ascensão hoje em dia nas redes sociais. Kleber, o cenário político passa por profundas mudanças. Você acredita que o povo brasileiro está mais politizado? Toda certeza, eu creio que sim. A maior prova disso é ver a quantidade de pessoas que atualmente falam sobre política nas redes sociais. Podemos usar como exemplo o Facebook. Eu vejo diariamente pessoas que até então só falavam sobre assuntos do cotidiano, novela, futebol, algumas coisas de família, hoje cada vez mais politizadas, cobrando determinados posicionamentos do governo, expondo a sua visão sobre tudo aquilo que está acontecendo na sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade, a cada dia que passa, se torna mais politizada graças ao poder das redes sociais. Porque passou de ser um mero coadjuvante nesse processo de informação para ser uma pessoa que está fazendo parte da mudança. Hoje ela tem voz. Ela tem voz, com certeza. A interação é muito maior. As pessoas trocam várias experiências e fazem com que essas experiências que não são difundidas pela grande mídia acabam sendo compartilhadas através das redes sociais ou na internet como um todo, né? Nós temos várias formas, os blogs, os videoblogs, nós temos as redes sociais como o Twitter, o Facebook, o Instagram. Então, tudo isso tem sido usado como uma forma de comunicação pela sociedade em assuntos que são desde a banalidade até assuntos muito sérios, como é o caso da política. Kleber, o assistencialismo custa muito caro para o governo federal e gera resultados insatisfatórios. Também o parasitismo. Como você enxerga esse cenário? Complicado, né? Eu vejo que o assistencialismo, de certa forma, ele é viável e é necessário em alguns momentos da vida dos cidadãos. Mas eu vejo que, hoje em dia, o assistencialismo que é promovido pelo governo federal, ele é feito de forma errada. Para você ter uma ideia, o governo federal ele comemora a inserção de pessoas num programa de assistencialismo, como vamos citar o Bolsa Família, e eu sou um dos maiores críticos com relação a isso. Você acredita que a meritocracia... Sem dúvida nenhuma, mas o governo federal comemorar a inserção de pessoas num programa que deveria excluí-las de uma zona de miséria é inversão dos fatores. E eu vejo assim, isso faz com que a grande maioria das pessoas que são beneficiadas por esses tipos de assistencialismo realmente fiquem acomodadas, não tenham aquela vontade de sair daquilo, porque são assistidas. Nós falando de números, nós vamos ver que 14 milhões de famílias são atendidas pelo programa Bolsa Família. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas que não estão tendo uma capacidade, uma condição de sair dessa zona de miséria, porque estar na zona de miséria é um precedente único para se estar incluído num programa como esse. Então, eu vejo que essa situação é muito complicada, isso foi conduzido há muito tempo, isso vem sido conduzido há muito tempo e tem custado muito caro para a nação. O fato é esse, a economia está passando por diversos problemas e um deles é justamente por esse tipo de programa que está sendo feito no governo e tem um cunho que a gente sabe qual é, que é político somente. A nação vai cobrar um preço muito grande. Com certeza. Vai pagar um preço. Vai pagar um preço muito alto por isso. Eu creio que em 2015, independente de quem quer que seja o governante eleito, pode ser que a presidenta seja reeleita ou não, vai passar por uma crise. O país já está sentindo esses sinais
em 2015 nós teremos uma crise bem grave com relação à economia. E um dos fatores que vai fazer com que isso aconteça é justamente esses programas que foram mal aplicados, investimentos feitos em outros países. Nós temos diversas coisas que a gente poderia enumerar, que a gente passaria o dia falando sobre isso, de ações errôneas. Eu vou falar dessa forma para ser um pouco mais cordial, mas foram ações errôneas do governo federal que o brasileiro vai pagar esse preço. Kleber, voltando para as redes sociais, esse fenômeno ele aconteceu nos países árabes. O Brasil passou por essa experiência ano passado. Você acredita que ainda tem muito a acontecer nas redes sociais? Com certeza. E eu acho que, assim como na Primavera Árabe, que nós tivemos a queda do ditador Hosni Mubarak, né? E tantas outras manifestações que aconteceram até com a Ucrânia também, e aqui no Brasil em 2013, no meio do ano passado, nós tivemos nossa Primavera Brasileira, entre aspas. Eu acho que muita coisa vai acontecer através das redes sociais, as mobilizações serão muito maiores. O maior exemplo disso é a própria Copa do Mundo, né? Se você for nas redes sociais, você vai ver que o assunto do momento é política e Copa do Mundo. São os dois assuntos mais comentados nas redes sociais. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos grandes acontecimentos a partir da primeira semana da Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E vejo também que as mobilizações se tornarão cada vez mais incisivas e com foco. Porque naquela nossa revolução de 2013, que nós falamos que a revolução, o brasileiro acordou, o gigante acordou, todo mundo saiu sem rumo, não existia um foco, não existia, eram tantas demandas que o brasileiro estava perdido na rua gritando, somente colocando para fora todo aquele sentimento ruim. E agora parece, tudo está dizendo que nós vamos ter um foco. Nós vamos falar qual é o problema e nós vamos querer agir em cima desse problema. Nós vamos querer sanar aquilo para começar a fazer uma revolução de fato na vida pública brasileira. Você está gostando do Olhar Empresarial? Fique conosco, voltamos já. O programa Olhar Empresarial traz para a nossa cidade uma contribuição inestimável. No momento em que o mundo está globalizado, o ambiente de negócios competitivos, os conteúdos, os conceitos, os assuntos que aqui serão discutidos serão de extraordinária utilidade para o empresariado amazonense e para a nossa sociedade local. Voltamos com o Olhar Empresarial e a pauta é cenário político nas redes sociais. Kleber, o Brasil é uma potência mundial. Você acredita nas mudanças nesse sistema político? Eu acredito, mas eu não acredito que ele seja feito de forma imediata. Não há como mudar o sistema político do nosso país de um dia para a noite. Até porque o atual sistema político do nosso país foi construído ao longo de muitas décadas. Muito se fala que o gigante acordou, muito se fala que nós somos uma superpotência. Sim, o gigante não acordou, mas nós somos uma grande potência. A grande verdade é que o povo brasileiro só vai despertar daqui a algumas décadas. Ele vai estar num estado de participação efetiva na política, na vida econômica, em todos os aspectos daqui a algumas décadas. O Brasil sempre será uma potência econômica, tá? Dado a nossa dimensão geográfica, tantas riquezas naturais que nós possuímos. Minerais, sem dúvida nenhuma, principalmente o nióbio, que pouquíssima gente fala sobre o nióbio hoje, e é uma das... O nióbio, nós somos o maior produtor mundial, nós detemos 98% das reservas de nióbio do mundo e pouco se fala sobre isso. Então, tirando tantos outros detalhes, o nosso país sempre será o país do futuro. O problema é como a forma que nosso país é conduzido. A política que conduz nosso país hoje, ela cerceia, ela não deixa que nosso país, nossa sociedade dê um salto maior. É um Estado intervencionista, é regulador demais, a carga tributária do brasileiro, de quem produz, é muito alta. Então nós temos várias coisas que impedem que nós cresçamos, nós possamos dar esse salto, tanto intelectual como economicamente, socialmente, enfim. Kleber, pegando esse teu gancho, vamos assistir um depoimento do escritor Laurentino Gomes. Sim, conheço. Ótimo. O Brasil, infelizmente, ele sempre foi mais o país do presente do que o país do futuro. No passado, nos venderam a ideia de que o Brasil era um gigante adormecido, repleto de riquezas, de grandes potencialidades,
e que em algum momento ia acordar e ia se tornar uma potência mundial, ou seja, um país do futuro. E de repente esse futuro não acontece, ele tarda a acontecer. O Brasil, ele perde inúmeras oportunidades pela conjuntura mundial, situações novas, oportunidades que aparecem, ele não consegue aproveitar. Então é um país muito imediatista. Eu acredito que o Brasil, ele tem sim um futuro muito promissor, ele vai ser um país com... ele tem realmente um potencial enorme. Ele tem virtudes que, se bem utilizadas, poderão trazer esse futuro mais próximo, mas eu acredito que o que nós temos que fazer hoje é calibrar as expectativas em relação ao país. Esse futuro não vai chegar tão rápido quanto a gente imagina, ele vai demorar mais. Falta o gosto pela música, pela literatura, o respeito pelos outros, não jogar papel na rua, não furar o sinal de trânsito, não corromper o agente público. É uma dimensão de ética, de convivência, de cidadania, que políticas públicas sozinhas não conseguem resolver. Ou as empresas, as ONGs, as comunidades de bairro, os sindicatos, as associações, as famílias, todo mundo assume essa tarefa, ou realmente essa construção vai demorar muito mais do que a gente sequer pode imaginar, né? Kleber, você pôde ver o depoimento do escritor Laurentino Gomes. O que você tem a acrescentar? Ele está coberto de razão. Tudo que ele fala é a mais pura realidade. E eu acrescento o seguinte, que se informações como essas dadas pelo Laurentino fossem veiculadas a nível nacional, na grande mídia, certamente nós teríamos outro cenário no nosso país. Por isso que eu volto a reforçar que as redes sociais são realmente, a mídia social em si, né, a internet como um todo, ela é essencial para a difusão de materiais, de informações como essa. E é por isso que a gente consegue ainda vislumbrar um futuro melhor no nosso país e no nosso mundo, porque a gente, graças a Deus, ainda tem essa ferramenta, que estão tentando cercear esse direito de... Pegando essa linha, a gente teve agora uma mudança na maior corte do país. Joaquim Barbosa pede uma aposentadoria precoce e deixa um grande vazio lá na corte e para os brasileiros. Sem dúvida, e precoce mesmo, porque ele teria mais 10 anos como ministro do Supremo, né? Eu vejo com pesar, porque parte do princípio que eu vejo que deveria existir uma maior autonomia entre os poderes. Eu não creio que a forma que são indicados os ministros do Supremo é uma forma correta, uma forma que atende às reais necessidades. Porque o que a gente tem visto hoje, através de todos os dias que nós vemos nos noticiários, é um aparelhamento de toda a máquina pública, principalmente no governo que aí está. E o Joaquim Barbosa foi um dos indicados pelo próprio partido que hoje comanda o país e fez o seu trabalho, e praticamente foi escorraçado do Supremo Tribunal. Você acredita que essa pressão, essa decisão, foi uma pressão política ou uma decisão particular? Eu creio que foram as duas coisas, e da pior maneira que você possa imaginar. Eu tenho total convicção que foi dessa maneira. É difícil falar esse tipo de coisa, até porque até o próprio ministro ainda não se manifestou publicamente. Mas nas redes sociais você consegue sentir, você consegue ver desde a pessoa mais leiga até um grande jurista emitindo sua opinião sobre a saída do Joaquim Barbosa, e com uma sensação de perca mesmo, de perda muito grande. Ele deixou um legado. Ele deixou o legado, com certeza, e deixou também um vazio. Ele deixa um vazio lá dentro, porque de todas as indicações que foram feitas dos ministros lá, a gente ainda tem uma que chega a ser bizarra, que é o Dias Toffoli. Na minha opinião, é um crime. Aquele senhor está lá dentro como na cadeira de ministro do Supremo. Então, existem movimentos nas redes sociais pedindo que o Joaquim Barbosa se candidate a presidente da República, para você ter uma ideia do tamanho da aceitação que ele tem, do exemplo que ele foi para o país enquanto esteve lá. E eu vejo com grande preocupação essa saída dele também. Porque na minha opinião particular, era o único que realmente batia de frente com tudo aquilo que estava acontecendo e que tantos outros ministros estavam servindo naquele momento. É uma opinião minha e creio que muita gente concorde com isso.